Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula, né? Dar seguimento aos povos da antiguidade. Nós falamos na aula anterior sobre a importância de Roma, né? Começamos a falar um pouquinho sobre o surgimento da cidade, o início da sua formação. E aí eu tinha adiantado para vocês que a Roma vai ter três fases distintas, né? A monarquia que nós vimos anteriormente, o período republicano e também o período do Império, que é o mais conhecido aí, geralmente o que é mais lembrado, que as pessoas têm uma referência maior sobre o Império Romano. Então hoje a gente vai entender um pouquinho mais dessa cidade cosmopolita, dessa cidade que na antiguidade já possuía 1 milhão de habitantes, o Império que no seu esplendor vai chegar a ter 6 milhões de habitantes na sua totalidade. E aí nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a crise da República Romana e também alguns imperadores que permearam a história romana e deixaram um legado um tanto quanto inusitado, e a gente vai saber um pouquinho nas aulas de hoje. Se liga aí, pessoal. Crise da República Romana, como eu falei para vocês anteriormente, ela é baseada principalmente no agravamento da crise econômica e social dentro da Roma, principalmente pela desigualdade social que vai se instaurar cada vez mais entre patrícios e plebeus. Ou seja, patrícios que estavam nas fileiras à frente, principalmente no período de conquista, no período de aquisição de território, que vão estar com os espólios de guerra, que vão pegar as terras agricultáveis mais férteis, vão ter cada vez mais o poder em suas mãos, enquanto os plebeus vão continuar subordinados a essa ordem. E é justamente o agravamento dessa crise que vai culminar no momento em que a República Romana vai ser colocada em xeque, em toda a estrutura onde o Senado representava e tinha os seus representantes do povo e representava ali a soberania romana, ao ponto, né, dessa própria estrutura ser questionada e outros protagonistas assumirem, né, o papel principal dentro da história romana. Dentro desse contexto, pessoal, vai aparecer a figura, né, dos irmãos Graco. Né, os irmãos Graco, o primeiro deles, o Tibério Graco, né, por volta de 133 a.C., é eleito tribuno da plebe. Ou seja, ele vai ter aquele cargo que representa a plebe, que representa o povo. Tá? Daí ele vai fazer uma proposta de reforma agrária, ou seja, de redistribuição de terra dentro de Roma. Então observa, como era uma ideia inovadora para aquela época já pensar numa redistribuição de terra. Lógico que os patrícios, né, a classe dominante, não vão aceitar de bom tom. Assim como ele vai propor, né, uma medida que limitava o acesso das terras a particulares, ou seja, as terras deveriam ficar em quase sua totalidade como posse do governo romano e ele fazer delas, agir com elas da melhor maneira para manter essa sociedade funcionando. Novamente vai desagradar os patrícios, que acumulavam cada vez mais riqueza, acumulavam cada vez mais terras. Né? Diante de tudo isso, ele vai acabar, né, sendo assassinado juntamente com outros 500 seguidores, né, de outras 500 pessoas que o apoiavam. Ele vai ser assassinado aí a mando dos patrícios, que vão eliminar de uma vez por todas aí essa ameaça, né, pelo menos essa tentativa aí de fazer uma redistribuição de terras dentro de Roma. Então eles vão manter os privilégios, eliminando aí desse cenário a figura do Tibério Graco. 10 anos mais tarde, seu irmão Caio, né, Caio Graco, vai ser eleito também tribuno da plebe. E o Caio vai conseguir colocar em prática em Roma a chamada lei frumentária. O que dizia essa lei? Essa lei ela concedia desconto, ela vendia, né, o trigo a um preço mais baixo às camadas mais pobres. Né, uma espécie aí de Bolsa Família da antiguidade, digamos assim. Né? Ele ainda vai tentar ampliar a cidadania romana aos povos da Península Itálica. Lembrando que nesse contexto era cidadão romano quem morava na cidade de Roma. Ou seja, aqueles que habitavam as outras regiões de domínio romano não eram considerados cidadãos, ou seja, estavam excluídos da participação política. E dentro desse contexto, essa ampliação dessa cidadania, ela poderia acarretar a perda de benefícios, principalmente dos plebeus. Tá? Os plebeus poderiam se sentir prejudicados, afinal de contas, eles teriam que dividir os benefícios que o governo concedia a outros tantos que seriam também considerados cidadãos. Tá? Então o Caio vai sofrer uma violenta repressão, né, a
ponto dele não suportar as perseguições que sofria, e ele pede para que um escravo o mate, né, tire sua própria vida. Então, dessa forma, mais uma vez, né, os patrícios aí, dessa vez não sozinhos, mas vão eliminar qualquer tentativa de mudança nessa estrutura romana. Tá? E aí, pessoal, nesse processo de expansão de Roma, Roma também vai buscar colônias, vai buscar áreas de influência, inclusive vai tomar a cidade de Cartago, que nós já falamos nas guerras púnicas na aula anterior, né? Cidade de Tarento, cidade de Corinto, já na Grécia, então, ou seja, vai expandir ainda mais as fronteiras do Império. Né? E esses conflitos políticos e sociais vão ocasionar uma rivalização cada vez maior entre patrícios e plebeus. Afinal de contas, o distanciamento econômico e principalmente o predomínio por parte dos patrícios na questão política vai fazer com que os plebeus, né, buscassem aí formas de contestar essa ordem. Né? E aí, pessoal, é um contexto favorável para o surgimento de outras lideranças. Nesse contexto, a República Romana ela vai dar lugar ao que nós, os historiadores, vão chamar de triunvirato. Ou seja, o primeiro triunvirato, que se inaugura em 59 a.C., ele vai ser um governo composto por 3 pessoas. Tá? Então, o primeiro triunvirato aí vai ser composto pelo Pompeu, né, general romano aí na região da Espanha, o Gaius Júlio César, depois vai ficar conhecido só como César, né, é um representante da plebe, que vai dominar ali a região da Gália, e o Marco Licínio Crasso, que tinha um exército no Oriente. E aí vai haver uma disputa. Na verdade, o que era para ser um governo de 3 pessoas vai se tornar uma disputa entre esses 3 governantes. Tá? Em 53, o Crasso morre na Síria numa batalha contra os persas, né? E o César e o Pompeu que ficaram acabam sendo eleitos cônsules, vão ter ainda mais prestígio, vão alcançar ainda mais poder diante do Senado. Tá? E aí, numa batalha em Farsalo, né, uma guerra civil entre 48 e 49 a.C., o César e o Pompeu vão disputar o poder em Roma. Tá? E vai culminar aí com a morte do Pompeu, dando aí lugar à figura do César, né, do Júlio César. O Júlio César, então, vai se transformar num verdadeiro ditador. Ele vai governar sozinho Roma nesse período. E observe, apesar de Júlio César não ser considerado um imperador romano, porque o período que ele vive, o império ainda não havia se constituído formalmente, mas ele é considerado por muitos historiadores aquele que finca as bases, tá, para que o império se consolidasse, para que a forma de governo imperial se consolidasse em Roma. Tanto é que a palavra César vai virar sinônimo de poder. Tá? Tanto é que César vai ser traduzido para o alemão como Kaiser, que é o representante máximo do governo alemão, e também vai ser traduzido para o russo como Czar, que era a liderança máxima dentro do Império Russo também. Ou seja, a palavra César vai virar sinônimo de poder. Né? Então, os imperadores vão ser chamados de Césares, a partir da figura do Júlio César. Nós vamos ver a importância desse cidadão a partir desse contexto. Tá? Então, apoiado pela plebe, vai receber uma série de títulos do Senado, tá? Como pontífice máximo, ditador perpétuo, né? Vai ainda estender as conquistas de Roma pela região da África, da Espanha, e ainda vai transformar o Egito numa província romana. Tá? Ele, ao contrário do que não conseguiu um dos irmãos Graco, ele vai estender cidadania a outras regiões, tá? Vai realizar inúmeras obras públicas para empregar a plebe, para empregar as classes trabalhadoras. Né? Além disso, vai fazer mudança no calendário. Vai adotar o calendário solar. Tá? Nesse calendário solar vai contar o ano bissexto, como nós já conhecemos hoje, a cada 4 anos acrescentar um dia a mais no calendário. E vai também criar um mês em homenagem a si próprio, né? O chamado mês Július, ou, como nós conhecemos hoje, o mês de julho. Né? Então, Júlio César vai fazer mudanças significativas aí dentro do período em que ele vai governar Roma. Tá? Ele vai acabar desagradando um pouco as elites a partir do momento em que ele determina que nas terras deveria se trabalhar pelo menos 1/3 de homens livres, tá? Para que pudessem empregar aí parte desses plebeus que muitas vezes não tinham ocupação devido à mão de obra escrava, né, que era bastante utilizada em Roma. Então, por essa questão, ele vai colocar essa ideia em prática. Tá? Ele vai introduzir
a participação de cidadãos estrangeiros no Senado, afinal de contas, aqueles povos conquistados também vão passar a ter direito político, e toda essa convulsão, todo esse período que ele vai estar à frente, vai acabar resultando. Não era muito estranho de se acontecer no Império Romano. Ele vai ser assassinado em 44. Os senadores aí conspiraram contra a vida do Júlio César, e vão fazer com que ele fosse morto, né, pelo Brutus e pelo Cássio, né, outros senadores que tinham aí o desejo em Roma. Durante o período em que ele governa, que ele toma o Egito também como providência, há algumas fofocas históricas que relatam que outra. Tá? Então, era tido aí como garanhão também, talvez um dos primeiros garanhões italianos aí, título esse que o Rocky vai ganhar depois, né? No filme Rocky lá, o Lutador. Os assassinos vão ser perseguidos, tá? Vão chegar, inclusive, a ter uma batalha que vai ser ganha aí pelo Marco Antônio e pelo Otávio, né? Otávio esse que é sobrinho do Júlio César. E aí, essas mudanças do governo com o assassinato do Júlio César vai dar origem ao segundo triunvirato, na qual vai ter como governantes o Otávio, né? Que era filho da Júlia, irmã do imperador irmã do Júlio César, né? Que governava a Europa, o Marco Antônio, que governava a Ásia, e o Lépido, que governava a África. Né? O Lépido acaba afastado do poder pelo próprio Otávio, né? E o Marco Antônio se alia a Cleópatra, novamente a Cleópatra, o Egito, vai passar um mel na boca dos imperadores romanos. Né? Na verdade, não eram imperadores ainda, né? Mas dos generais romanos aí que estavam à frente do poder. Né? Primeiro passou o rodo no Júlio César e agora passa o rodo também no Marco Antônio. Né? Em 31 a.C., né, essa união do Marco Antônio com a Cleópatra vai resultar numa batalha. De um lado vai estar o Marco Antônio e a Cleópatra, e de outro lado vai estar o Otávio, sobrinho do Júlio César. Tá? Diz as más línguas, né, que depois de derrotados, tanto o Marco Antônio como a Cleópatra também tentou adoçar um pouquinho a vida ali do Otávio, né? Segundo fofoca histórica, não sou eu que estou dizendo, é a história quem diz, né? Que o Otávio, né, falava chiclete, né? Gostava da mesma fruta que a Cleópatra gostava também. Então ele acaba não dando muita moral para ela, né? Ela não consegue, com sua lábia e com seus encantos, né, seduzir esse outro homem forte de Roma. E aí, pessoal, com o Otávio, né, vai se inaugurar o período que nós vamos denominar de Império Romano. É o Império Romano que vai de 27 a.C. até o ano de 476. Tá? O Otávio vai fingir respeitar as leis ali, mas vai endurecer muito e vai centralizar muitas decisões em si próprio. Ele vai propor a questão da hereditariedade no poder para dar estabilidade ao império, ou seja, o imperador seria sempre governado por um sucessor de sangue, né, algum parente próximo, um filho, ali, um herdeiro, tá, para que pudesse haver um período de calmaria em Roma. Vai receber títulos como imperador e Augusto, tanto é que em alguns momentos aparece a expressão Otávio Augusto. Augusto significa soberano, aquele que tem o poder. Tá? Então, dessa forma, vai reduzir muito o poder do Senado e, para se proteger de assassinato, ele vai criar a guarda pretoriana, que era uma guarda responsável por resguardar o imperador de qualquer atentado. Tá? E ele que vai colocar em prática também a chamada política do pão e circo, que vai garantir aí uma certa tranquilidade no seu governo. Afinal de contas, ele vai garantir o pão e o trigo às camadas mais pobres, para que eles matassem a fome, e da mesma forma vai promover uma série de espetáculos no Coliseu, que é o que vai ser chamado de circo. Então, entretenimento e comida barata, comida na mesa do pobre. Ele vai minimizar uma série de revoltas, né? Não muito diferente do que os políticos fazem hoje com a população mais carente aí, tentando sanar, pelo menos o sentido mais primitivo aí da fome, com algum pouco entretenimento, tentando acalmar as massas para que não haja nenhuma agitação popular. É no período dele que vai se consolidar o que nós vamos chamar de Pax Romana. É um período de estabilidade política e social. Afinal de contas, ele vai conseguir amenizar uma série de conflitos, né, e vai, nesse mesmo tempo, continuar expandindo as fronteiras do território romano.
né? Vai dinamizar ainda o comércio, vai favorecer a cultura e as artes, né? E uma curiosidade é no reinado dele que nasce a figura do Jesus, né? Jesus aí que para os cristãos católicos principalmente, e os cristãos de uma forma geral, é aquele que é tido como salvador da humanidade. Então, como eu disse anteriormente, o Império Romano vai se consolidar, vai se enraizar, vai se espalhar por toda a Europa, né, por várias regiões, inclusive saindo até do continente europeu, buscando áreas, buscando processões. Né? Então, vai ser realmente um império com mais de 6 milhões de habitantes, contendo aí mais de 1 milhão só na cidade de Roma. Né? E aí, pessoal, passando rapidamente aí por a figura de alguns imperadores, né? Com a morte do Augusto, né? Do Otávio Augusto, assume o Tibério, né? Fez uma boa administração ali. E aí eu vou passar por alguns imperadores que foram marcados na história de Roma, ou por bons governos, ou por algumas peculiaridades durante o período em que governaram. O Calígula era considerado um louco, né? Adorava fazer orgias sexuais ali, vai chegar a nomear o seu cavalo como senador. Era tão vida louca, né? Tinha uma vida sexual tão louca que ele vai morrer com apenas 28 anos de idade. Né? Vai ser assassinado por um próprio guarda, o tanto que devia ser legal. Em 41 assume o Cláudio, tio do Calígula. O Cláudio, digamos assim, que não tinha muita sorte no amor, não. Né? Primeiro ele se casa com a Valéria Messalina, né? Que traía ele descaradamente. Tanto é, se vocês procurarem lá no Aurélio ou qualquer outro dicionário, a palavra Messalina é sinônimo de mulher fácil, ou seja, de prostituta, daquelas que gostam realmente do prazer, né, apenas ali pela satisfação pessoal. Então, ela acaba sendo morta ali do próprio marido. E aí depois disso ele casa-se com a Agripina. Né? A Agripina vai acabar envenenando o próprio, né, Cláudio para que o seu filho governasse. Então observe, enquanto a Messalina tinha sede de sexo, o que nem sempre era com ele, né? A Agripina tinha sede de poder e acabou sendo mais letal, né? Mandando ele para a cova mais cedo. E aí vai assumir o filho, né, dela, o Nero, pervertido ao extremo. Né? Muitos vão dizer que ele assassinou a mãe e a irmã. Né? Tinha o hábito ali, como hobby, de matar alguns cristãos no Coliseu, né? Colocar eles em degladiária ali com vários animais, né, e tudo mais. E segundo a história, ele vai atear fogo em Roma. Uns dizem que por acidente, outros não, né? E ele vai acabar cometendo suicídio no ano de 68. Né? Em 69, Roma teve 4 imperadores. Né? Depois teve o Tito. O Tito é filho do Vespasiano, ele que é encarregado de destruir o templo de Jerusalém, o templo do rei Salomão, né? Numa guerra com Deus que vai resultar na região da Palestina. Né? O Adriano, conhecido pelas muralhas de Adriano, afastando ali a ameaça dos bárbaros na região aí da Inglaterra, na região da Bretanha. Tá? O Diocleciano, que vai dividir o império, depois o Constantino, que vai criar e vai transformar Bizâncio na capital do Império Romano, dando a ela o nome de Constantinopla, em homenagem a ele próprio. Né? E o Rômulo Augusto, que vai ser o último imperador de Roma. Engraçado, o primeiro monarca romano chamado Rômulo e o último imperador também, Rômulo Augusto. Né? E aí, pessoal, essa primeira parte da aula a gente encerra por aqui com essa pequena história aí de alguns imperadores romanos e já já a gente retoma essa aula com o escravismo em Roma e a parte 2 dessa aula do Império Romano. Tá ok? Espero vocês já já. Vou estar à disposição de vocês no fórum para a gente continuar esse bate-papo. Abraço!